Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, Antonélio, pessoal do estúdio e ouvintes. Bom, Luiz, acidentes, muitos acidentes, em parte, claro, a culpa é das condições das estradas, mas também há aquela parcela de culpa dos motoristas, visto que a grande quantidade dos acidentes aconteceu em estradas em boas condições de uso, né? Exatamente, olha, isso é muito preocupante. A gente fala sempre dos buracos, e já eu queria falar também sobre o DENIT, que eu acho que mais gente deveria receber voz de prisão, mas há estradas boas, sim. E o número de acidentes nessas estradas também foi grande. Então isso mostra o seguinte: os motoristas estão tendo uma parcela significativa de erros aí, de culpas nesse processo. É evidente que há uma ansiedade de chegar na cidade onde a pessoa vai passar o carnaval e a ansiedade de voltar para trabalhar. Mas olha, realmente foi muito esclarecedor, tristemente esclarecedor, claro, o fato de termos muitos acidentes em rodovias em boas condições. Agora, Antonélio, sim, o que você ia falar? Não, você falando aí da condição das estradas, boas estradas em Minas Gerais, e essa situação do DENIT, eles podem demitir o supervisor do DENIT lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ele deve ser exonerado nos próximos dias, mas os responsáveis pela situação do anel rodoviário aqui em Belo Horizonte... Boa questão, Antonélio. Os responsáveis ou os irresponsáveis? Esses também deveriam ser presos. Aliás, eu acho que a nossa legislação, as nossas leis, precisam ser aperfeiçoadas. Quem dirige um órgão importante e com as competências do DENIT deveria ser responsável, sim, por não haver a reforma programada há muito tempo para o ANEEL. Aliás, eu já disse isso aqui, há um superfaturamento de 126 milhões de reais no edital de licitação, e evidentemente que as dezenas de processos que famílias de pessoas que morreram no ANEEL movem contra o DENIT deveriam mover contra o órgão como um todo e contra a diretoria do órgão, que evidentemente que é culpada aí, eu não sei se por culpa pura e simplesmente, que é um acidente, ou por dolo. Há uma tendência nova aí de juízes de aplicarem uma legislação mais forte, dolo, ou seja, uma culpa proposital. Então, eu acho que se o diretor do DENIT lá do Triângulo está sendo demitido, os outros deveriam ser demitidos por muito maiores motivos, não só o ANEEL, mas a maioria das rodovias federais em Minas estão em péssimas condições. Então eu acho que, no mínimo, o DENIT deveria demitir. Enfim, vamos aguardar aí, porque nem sempre prevalece o interesse da população, do cidadão, da cidadã, que pagam quase 37% de impostos aí, são impostos como se fossem os finlandeses ou suecos. Bom, Luiz, saindo um pouquinho das rodovias, partindo para o campo efetivo da política, o Aécio Neves, ele estaria negociando com o PSB, é o partido que mais cresceu na eleição passada, pensando em uma aliança política para as eleições do ano que vem. Ele está conversando bastante com o Eduardo Campos, governador de Pernambuco? Certamente que sim. E depois, então, que ele recebeu tantos elogios do rei Roberto Carlos, Aécio e Roberto se encontraram no Sambódromo no domingo, na segunda-feira à noite, no dia do desfile. Aécio e Roberto são amigos, e Roberto fez muitos elogios a Aécio e disse que, inclusive, votaria nele. E ainda disse mais: se eu sou o rei, Aécio é meu príncipe na política brasileira. Certamente que não se referia ao livro O Príncipe de Maquiavel, mas sim ao príncipe. E Aécio ficou muito feliz. Aliás, a informação que eu tenho é que hoje é aniversário dele e ele está costurando um acordo entre o PSB e o PSDB. Ele é muito amigo do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que é o presidente nacional do PSB. Aliás, por coincidência, Aécio é neto de Tancredo Neves e Eduardo Campos é neto de Arraes. Então, essa ótima relação que eles têm, política e pessoal, pode chegar a 2012 com uma chapa, por exemplo, eu até já cheguei a falar isso aqui há mais tempo, Aécio a presidência e Eduardo Campos a vice. E outra coisa, essa aliança PSDB-PSB pode ter um ponto inicial aqui em Belo Horizonte na disputa da Prefeitura da capital no ano que vem, lembrando que Márcio Lacerda é do PSB. Então, muita expectativa aí. Ok, Luiz Carlos, e a questão das leis delegadas, muita polêmica? Continuam as polêmicas? Continuam as polêmicas, bem lembrado. O deputado federal mineiro
Reginaldo Lopes, ele é até presidente do PT de Minas, está prometendo para a semana que vem entrar com um projeto no Congresso Nacional contra as leis delegadas em todo o país, tanto no nível federal quanto nos níveis estaduais e municipais. E aí alguém perguntou, e ele cita Minas Gerais, cita também outros estados, Alagoas e Goiás, onde há muitas leis delegadas, segundo ele. Alguém perguntou, e as medidas provisórias que são semelhantes às leis delegadas e que os governos federais usam tanto? Ele disse, não, mas as medidas provisórias são mais democráticas. Enfim, aí ficou essa história, mas ele está prometendo entrar com um projeto na semana que vem. Ok, Luiz Carlos Bernardes, que todas as manhãs fala conosco sobre os bastidores do mundo da política. Luiz Carlos está de volta amanhã, sexta-feira, Luiz? Isso aí, claro. Um grande abraço.